Olá, crianças! Como foi aí as aulas então de português? Gostaram da correção? Fizeram a leitura do texto? Agora então nós tivemos depois a nossa aula de ciências, nós falamos sobre preservação do meio ambiente, correto? E agora dentro da aula de ensino religioso, adivinha, nós também vamos falar sobre o meio ambiente. Por quê? Porque tudo isso é uma criação de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus, fazemos parte dessa criação tão bela, tão eficaz, tão bonita, tão maravilhosa que Deus fez conosco e fez para nós. Na Bíblia diz que depois que Deus fez o mundo, Ele deu o mundo para o ser humano produzir, para o ser humano frutificar no mundo e fazer todas as coisas legais que nós podemos fazer com o mundo. Para isso, então, eu trouxe aqui um pequeno slidezinho onde nós vamos trabalhar essa ideia da criação de Deus, tá bom? Vamos aí, então, ver uma historiazinha bem pequenininha aqui. Ó, noite escura. Acho que no começo de tudo, quando não havia nada, era assim, sem cor, sem forma. Olha só o olhinho, né? Tudo escuro, não tinha cor, não tinha forma, não tinha nada. Daí veio o amarelo quente do sol, que Deus fez. Depois da criação do amarelo quente do sol, o verde da mata, depois o vermelho das flores, a água linda do mar e dos rios, o branco assustador dos raios amarelados também, né? Nós e os bichinhos. Agora adivinha, a obra mais linda de Deus. Adivinha o que é? Pode pensar, pode brincar, estudar, pode escolher o que quer fazer. É inteligente, pode amar e fazer uma porção de coisas. Quem será essa obra maravilhosa que Deus fez? Isso mesmo. Deus deu vida para as pessoas, a maior obra das suas mãos. Só que, infelizmente, essas mesmas pessoas que são a maior obra, fecham os olhos para tudo isso. E aí começa a estragar, a poluir, a desmatar, a acabar com a fauna, com a flora, coisa que não deveria acontecer. Então, eu trouxe para nós agora um pequeno videozinho que vai explicar a criação de Deus e a gente vai voltar para entender como nós, seres humanos, devemos agir como cristãos diante desses problemas que enfrentam o meio ambiente e o desmatamento e a não preservação e a falta de sustentabilidade, etc. Vamos ver o vídeo? O Cantinho da Criança apresenta a Bíblia para Crianças. Do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas só existia o escuro na terra. Deus disse: faça-se a luz. Então Deus criou o dia e a noite. E Deus viu que tudo que ele criou era bom. Quando chegou o segundo dia, Deus criou o céu e se separou das águas, e viu que isso também era bom. No terceiro dia, Deus separou as águas e criou um chão seco, que ele chamou de terra, e as águas ele chamou de mar. Na terra, Deus criou as árvores, cada uma de um fruto diferente, e Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus então criou o sol, a lua e as estrelas. Colocou o sol para iluminar o dia, e a lua com as estrelas para iluminar a noite. E Deus viu que era bom. Esse foi o quarto dia. Deus criou os animais,
que para viverem nas águas e voarem no céu, cada um de uma espécie, para que todos os seres vivos se multiplicassem. E Deus viu que tudo aquilo era bom. Esse foi o 5º dia. No 6º dia, Deus criou os animais da terra. Então Deus disse: Está na hora de fazer o homem e a mulher. Eles vão se multiplicar, irão reinar sobre tudo o que existe na terra. E Deus viu que tudo era muito bom. Deus terminou toda a sua criação e no 7º dia descansou. Então abençoou e santificou esse dia como o dia do Senhor. Viram aí, pessoal? O vídeo contou um pouquinho sobre a história da criação de Deus para o mundo, né? Deus que criou o mundo. E agora nós vamos ver um pouquinho por que nós, seres humanos, nós devemos preservar o meio ambiente. Que isso é uma questão de quê? Isso é uma questão de caráter cristão. A Bíblia, ela traz um monte de passagens que fazem reflexão ao meio ambiente. Então a gente viu lá que depois que Deus criou o meio ambiente, criou tudo, ele viu que tudo era bom. A gente pode trocar a palavra bom por belo, por verdadeiro, por único, irrepetível, maravilhoso, estupendo, né? Então tudo que Deus fez foi muito bom. E nós devemos, então, abraçar essa bondade que Deus fez em relação a tudo e vivenciar da melhor forma possível, né? A beleza da criação. A gente, quando assiste algum telejornal, a gente percebe que a mídia, ela renota diariamente catástrofes, desastres naturais, mudanças climáticas que afetam a fauna e a flora, levando muitas vezes à extinção de espécies. Só que essas mudanças climáticas, essas catástrofes tidas como naturais, será que elas não têm nada a ver com a poluição, com a falta de fraternidade que o ser humano trate essa criação também tão bela que é a própria natureza, da qual nós estamos inseridos e fazemos parte? Essas notícias fazem com que a gente pense e reflita sobre a nossa responsabilidade diante das transformações dos ecossistemas. Por que será que o planeta está aquecendo? Por que será que tantos animais estão desaparecendo? A gente não pode usar aquela famosa frase, é porque Deus quis. Creio eu que essa não é a vontade dele, não querendo interpretá-la, mas creio eu que ele queria que nós, seres humanos, cuidássemos mais da natureza para que esses animais não viessem a desaparecer. Então, como cristãos, quem é cristão? É aquele que acredita em Jesus Cristo. Todos nós somos da sala de aula. Devemos estar atentos às questões ambientais. Afinal, Deus criou todas as coisas e delegou o seu cuidado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O jardim do Éden seria o planeta, onde nós, né, trocando em outras palavras, seria o planeta onde ele nos deu para cultivar, guardar, cuidar. Mas será que nós homens, seres humanos, nós estamos realmente cuidando, guardando e cultivando o planeta? Ou nós estamos ajudando a destruí-lo? Ah, tio, eu não ajudo a destruir, não. Eu não ponho fogo em árvore, eu não arranco árvore. Mas e o lixo que você joga no chão? E a água que você desperdiça lá na hora de escovar os dentes ou na hora de tomar banho? Qual deve ser o nosso papel diante dos problemas ambientais e como nós podemos fazer para ajudar? É nosso dever cristão, portanto, lutar pela preservação do meio ambiente, para que nossos irmãos das gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, possam também ter a Terra, ter o planeta, que é uma bênção natural de Deus. Tá? Então, nós devemos orar para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Mas a oração, ela não é só orar, ela é agir também. Nós devemos agir para que nós possamos fazer com que o planeta seja melhor para as nossas gerações futuras e para nós hoje mesmo. E o que nós já podemos fazer? Respeitar e cuidar do nosso planeta, certo? Como então vocês vão fazer agora um cartaz? Pode ser na cartolina, pode ser na folha Chamex, mas eu quero um cartaz bem bonito
respondendo essa pergunta, com imagem, com desenho, com frases grandes, pequenas, eu quero bem bonito. Como podemos agir diante da degradação do meio ambiente? Nós, cristãos, nós podemos agir diante de tantos problemas ambientais que o próprio ser humano, que faz parte da criação, faz parte do ser humano, afeta o planeta, tá? Nós somos cristãos e devemos guardar a criação. Deus nos deu a criação para que nós pudéssemos usar dela, mas não usar de forma negativa, mas para o nosso bem e o bem do próprio planeta. Como nós devemos proceder diante de tais transformações? Fica aí o nosso pensamento. Vamos pensar um pouquinho de como nós podemos fazer o planeta Terra ser melhor, voltar a ser melhor do que ele era e ainda continuar sendo melhor. Nós somos cristãos e nós temos essa missão, né, de fazer com que a criação de Deus ela possa ser transmitida e levada, porque ela é uma das fortes fontes que mostra a existência do nosso Criador, nosso Deus, tá bom? Vamos montar então um cartaz falando sobre a preservação do meio ambiente? Espero vê-lo e espero que vocês me mostrem ele com bastante capricho. E aí eu quero partilhar ele em nosso grupo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.